Que os pais da igreja pensavam sobre as mulheres. Tertuliano dizia o seguinte: tu dás à luz e na angústia sofre a atração do teu marido, e ele é teu senhor, e ignoras que és Eva. Está viva ainda neste mundo a sentença de Deus contra o teu sexo. Vive como se impõe, como acusada. És tu a porta do diabo. Foste tu que quebraste o selo da árvore. Foste a primeira a desertar a lei divina. Foste tu que iludiste aquele que o diabo não pode atacar. Foste tu que tão facilmente venceste o homem, a imagem de Deus. Foi a tua paga, a morte, que causa a morte do próprio Filho de Deus. E pensas tu em cobrir de ornamentos as tuas túnicas de pele? Quando Tertuliano foi explicar o capítulo 3 de Gênesis, no tratado O Adorno das Mulheres, ele considerou Eva a perdição do homem e da morte de Jesus. Eva, na concepção de Tertuliano, era responsável pela morte de Jesus. Por consequência, ele entendia que todas as mulheres eram responsáveis pela morte de Jesus. Para os pais da igreja, as mulheres que viessem a se destacar pela inteligência e conhecimento bíblico não poderiam ser chamadas de mulheres, mas elas deveriam ser chamadas de homens ou com uma alma masculina, porque para eles a mulher era incapaz de ter tal destreza. Jerônimo disse em seus comentários aos Efésios que se uma mulher quisesse servir a Cristo mais do que ao mundo, então deixaria de ser mulher e seria chamada de homem. Gregório dizia que as mulheres inteligentes transcendiam a sua natureza. Jerônimo, quando escreveu sobre Marcela, a teóloga, ele se desculpava por fazer isso. A mulher, nesta época, não era condenada por aquilo que ela fazia, mas por ser mulher. Para os pais da igreja, a mulher que se tornasse espiritual, como eu disse, ela deixava de ser mulher. Na verdade, eles diziam que esta mulher era assexuada. Ambrósio dizia que uma mulher espiritual progredia gradativamente para a masculinidade. João Crisóstomo disse que Priscila, só ensinou as escrituras para Apolo, em um lugar privado por falta de um professor qualificado do sexo masculino. Agostinho disse: se não fosse para o propósito da criação, uma mulher não deveria ser buscada como companheira de um homem. João Crisóstomo disse que Deus criou a mulher para que servisse de ajuda ao homem, contudo, ela havia se tornado o seu principal obstáculo. Para ele, o sexo feminino era fraco, leviano, e a culpa da transgressão recaía sobre a mulher por ela ter enganado o homem. Agostinho disse: o diabo não considerou o homem fácil a ser enganado pela falsidade. Ele procurou o vaso mais fraco e atacou o homem através da mulher. E como as mulheres reagiam a todas essas críticas, a essa ideologia, essa concepção teológica e a opinião desses homens, né? Eles fizeram a diferença em muitos momentos, foram importantes para a defesa apologética, muitas vezes, da fé. No entanto, nós estamos vendo por esses dizeres que eles faziam acepção em relação ao sexo feminino. E qual foi a reação das mulheres nesta época? Eu vou citar algumas aqui. Marcela, teóloga, Marcela de Roma, do século IV, sabe o que ela fazia? Ela debatia a exegese bíblica em igualdade com Jerônimo, não numa força de braço, não para mostrar que ela sabia mais.
mas ela não deixou de pregar o evangelho. E ela não hesitava em corrigir os homens quando eles distorciam as escrituras, principalmente para inferiorizar as mulheres. Ela disse o seguinte: o próprio Senhor enviou Maria Madalena para anunciar a ressurreição aos apóstolos. Se o próprio Cristo confiou a primeira pregação do fato central da fé a uma mulher, quem são os homens para dizer que a voz feminina é incapaz de ensinar a verdade? Proba, que foi uma poetisa romana, ela disse, ao reescrever alguns trechos de Gênesis e dos Evangelhos, que Adão, ele pecou de forma livre e consciente. E ele não foi uma vítima de Eva, ele era responsável. A decisão de Adão foi uma decisão livre para pecar. E ela disse: não culpem a carne de uma mulher pelo que a mente do homem consentia voluntariamente. E assim, eu poderia citar tantas outras mulheres que usavam-se da palavra de Deus para defender o direito de falar, pregar e ensinar sobre Jesus. As beguinas, mais à frente, elas diziam que a palavra de Deus não está encadeada ao sexo masculino. Quando o Espírito Santo sopra sobre uma alma, nem mesmo a lei dos homens podem impor o silêncio sobre a verdade. O que tem te feito parar, mulher? Nós, mulheres, no decorrer dos séculos, sempre vamos enfrentar, muitas vezes, o preconceito, vamos enfrentar diversos obstáculos para não falarmos sobre Jesus, para não ensinarmos a verdade. Mas nós não somos as únicas que sofremos preconceitos ou obstáculos. Muitas mulheres, aliás, em todos os séculos, elas enfrentaram muitas dificuldades, mas elas não desistiram, mesmo diante do preconceito, mesmo diante do machismo, mesmo diante de uma teologia que culpava a mulher pela queda da raça humana. É interessante isso, esses homens que tinham conhecimento da palavra, mas eles não aceitavam que a responsabilidade era de Adão, e Adão era o cabeça federal, Adão era o responsável. No entanto, eles atribuíam à mulher a queda. Eles diziam, como eu acabei de narrar, uma mulher não pode ser inteligente. Mas elas pararam por isto? Você tem parado? Você está parando diante dos obstáculos, diante das dificuldades? Não parem, não parem, irmãs. Continue pregando, ensinando, falando sobre Jesus. Nós não precisamos disputar com ninguém, nós só precisamos anunciar a verdade do Evangelho. Eu sempre digo, o Deus que usa homens é o Deus que usa mulheres, e que nós possamos continuar pregando o Evangelho de Cristo. No próximo vídeo, eu quero avançar um pouquinho na história e nós vamos falar de outras mulheres que enfrentaram outras dificuldades, mas não pararam de falar de Jesus.